Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Prof. Gabi e hoje teremos aula de ciências. Agora nós iniciaremos com a correção das atividades, então acompanhem com a Prof. Vamos lá? No exercício 1, diz assim: Marina foi tomar banho e percebeu que a água estava muito fria. Com qual sentido a Marina percebeu que a água estava fria? Com o tato, não é mesmo? Então ela percebeu a temperatura da água através do tato, porque ela sentiu a temperatura fria. Na letra B, que estrutura do corpo é responsável por esse sentido? A estrutura do nosso corpo responsável pelo tato é a nossa pele, e o nosso corpo todo é coberto por pele. Agora vamos para o exercício 2. No exercício 2, diz assim: que sentido é usado para ler em braille? Qual é a estrutura usada? Para ler em braille, nós utilizamos a ponta dos nossos dedos. Então, qual estrutura está sendo utilizada? A nossa pele. E as pessoas que têm deficiência visual usam o tato para ler o braille, porque elas não conseguem enxergar. Então, elas conseguem sentir por meio do tato com a ponta dos dedos e conseguem ler através do braille. Letra B. Que sentido é usado para se comunicar em linguagem de sinais? As pessoas que possuem deficiência auditiva, elas vão utilizar a visão para se comunicar na linguagem de sinais. Então, elas precisam observar os sinais, as pessoas que estão fazendo os sinais. Então, elas precisam utilizar a visão. Exercício 3 agora. Em que situações os sentidos nos alertam sobre perigos? Então, nós temos três imagens. A primeira, quando o motorista está buzinando para um pedestre na rua. A segunda, quando uma menina está ouvindo música. E a terceira, quando uma menina está sendo acertada por uma bola. Então, a bola está se aproximando dela. Em quais situações nos alertam sobre o perigo? A primeira imagem e a terceira imagem. A primeira imagem, porque nós ouvimos o barulho de uma buzina, então isso nos alerta sobre um perigo, sobre um carro que está vindo até a nossa direção. E a terceira imagem, porque a bola está se aproximando da menina, então a bola pode acertar ela. E isso nos alerta sobre um perigo. Na letra B, no pontinho, diz assim: quais sentidos estão envolvidos nas situações que você circulou? Na primeira situação, nós podemos ver a audição, porque nós ouvimos a buzina. Então, o sentido que nos alerta do perigo nesse caso é a audição. E na terceira imagem, a menina está vendo que a bola está vindo em sua direção. Então, nós utilizamos a visão. Agora, vamos para o exercício 4. No exercício 4, diz assim: quais estruturas relacionadas aos sentidos são usadas ao fazer uma refeição? Para fazer uma refeição, para você se alimentar, você vai utilizar dois sentidos. O nariz, porque o nariz é a estrutura responsável por sentir os cheiros. Então, você está sentindo o cheiro da comida e você está se alimentando. E quando você está se alimentando, a comida vai tocar nos botões gustativos e os botões gustativos vão captar o gosto desse alimento. Então, ao realizar uma refeição, nós utilizaremos o nosso nariz e a nossa língua. Agora, vamos para o exercício 5. Quais ingredientes são responsáveis pelo sabor de um suco de laranja? Então, quais são os ingredientes? Para nós sentirmos o sabor do suco de laranja,
nós precisamos de água, suco de laranja, açúcar e aroma de laranja. Então, esses são os ingredientes de um suco de laranja. E quando nós sentimos o gosto deste suco, nós vamos lembrar que ele possui todos esses ingredientes. No exercício 6, nós temos respostas pessoais. Então, a prof vai explicar para vocês o exercício 6, mas cada amigo realizou de uma forma diferente. No exercício 6 diz assim: muitas vezes usamos nossos sentidos de maneira conjunta, ou seja, utilizamos vários sentidos ao mesmo tempo. Pinte quais estruturas do corpo podem ser utilizadas em cada situação. Então, a primeira imagem está chovendo. Durante a chuva, nós podemos utilizar diferentes sentidos. Se você está vendo a chuva, você utiliza a visão. Se você está sentindo um cheiro de chuva, você está utilizando o olfato. E se você está tomando um banho de chuva, você vai utilizar o tato, porque a água da chuva está tocando a sua pele. Agora a prof vai explicar sobre a letra B para vocês terem um exemplo, mas cada amigo pode ter respondido de uma forma diferente e está tudo bem, ok? Na letrinha B, nós temos um tambor. Se você está ouvindo a música do tambor, você está utilizando a sua audição. Se você está tocando o tambor, você vai utilizar a sua audição e o seu tato, porque você está tocando. E também pode utilizar a visão. Agora a prof vai continuar com a correção no exercício 7. No exercício 7 diz assim: encontre no quadro abaixo as estruturas do corpo relacionadas a cada um dos sentidos. Então, nós temos 5 sentidos e 5 estruturas. Qual é a estrutura do corpo responsável pela visão? A estrutura do corpo responsável pela visão são os nossos olhos. Então, nós temos que circular olhos no quadro. Qual é a estrutura do corpo responsável pelo tato? A nossa pele. Então, nós devemos circular pele. Qual é a estrutura do corpo responsável pelo olfato? É o nosso nariz. Então, nós temos que circular nariz. Qual é a estrutura do corpo responsável pela gustação? É a nossa língua. Então, nós temos que circular língua. E quais são as estruturas do corpo responsáveis pela audição? São as nossas orelhas. Então, nós circulamos orelhas no quadro. Agora, vamos para o exercício 8. No exercício 8 diz assim: como o personagem do texto pôde perceber o ambiente em que estava? O personagem conseguiu perceber o ambiente em que ele estava por meio dos seus sentidos. Então, por meio dos nossos sentidos, nós conseguimos descobrir onde nós estamos. Na letra B, diz assim: o que ele conseguiu identificar com o olfato? Por meio do olfato, ele sentiu o cheiro de grama, o cheiro de flores, o cheiro de plantas. Então, ele conseguiu sentir o cheiro das plantas, flores e grama por meio do olfato. No exercício 9, diz assim: escreva quais sentidos são utilizados em cada situação. Então, o exercício 9 possui respostas pessoais. Então, cada amigo pode ter feito de uma forma diferente. A prof. Gabi vai explicar um exemplo de resposta. Na letra A, nós temos um menino acariciando um cãozinho. Então, nós podemos citar o tato, quando o menino toca os pelos do cachorro, ou a visão, porque o menino está vendo o cachorro. Então, ele pode utilizar esses dois sentidos. E na letra B, nós temos um menino que está sentindo o cheiro de um sanduíche estragado.
Então, nós podemos citar a visão, porque o menino está vendo aquele alimento, e nós podemos enxergar também que o alimento está com bolor, está estragado. E ele também, nós podemos citar também o olfato, porque o menino está sentindo o cheiro do alimento estragado. Agora nós vamos relembrar sobre os nossos 5 sentidos, porque nós temos 5 incríveis sentidos. E nós vamos começar pela audição. Por meio da audição, nós conseguimos ouvir sons. E a estrutura responsável pela audição são as nossas orelhas. Por meio da audição, nós também conseguimos diferenciar os sons. Um som mais agudo, um som mais grave. Então, nós conseguimos saber até de onde este som está vindo. Agora, vamos para o tato. Por meio do tato, nós conseguimos sentir a textura de um objeto, a forma de um objeto e até a sua temperatura. A estrutura responsável pelo tato é a nossa pele. O nosso corpo todo é coberto por pele. Agora, vamos para o paladar. O paladar, ele também é chamado de gustação. Então, no nosso livro, nós temos a palavra gustação, que também está correta, ok? A gustação é o sentido responsável por sentir o gosto das coisas, das comidas, dos sucos. E por meio da gustação, nós podemos sentir um gosto agradável, como o gosto da nossa comida favorita, sentir um gosto mais azedo, como o gosto de algumas frutas, como o limão. Então, por meio dos pontos gustativos que estão na nossa língua, nós conseguimos sentir o gosto dos alimentos. Agora, vamos para a visão. Por meio da visão, nós conseguimos enxergar as coisas. As estruturas responsáveis pela visão são os nossos olhos. Por meio da visão, nós conseguimos ver os objetos, ver paisagens, e a luz influencia muito na nossa visão. Quanto mais luz há em um ambiente, mais fácil será para você enxergar. Quanto menos luz há no ambiente, mais difícil de enxergar ficará. Então, a luz interfere muito aos nossos olhos. Os nossos olhos são sensíveis à luz. Agora, vamos para o olfato. Por meio do olfato, nós conseguimos sentir odores, sentir cheiros. A estrutura responsável pelo olfato é o nosso nariz. Então, por meio do olfato, nós conseguimos sentir cheiros. Cheiros bons, cheiros ruins, como de uma meia, né? Uma meia, aquela meia que você usou o dia todo. Ou um cheiro bom, como o cheiro da comida da mamãe. Então, por meio do olfato, nós conseguimos sentir os odores. Agora, nós vamos ficar fera nos 5 sentidos, amigos. Ajudem a prof, vamos lá? Relembrando, para ouvir, nós utilizamos as orelhas, que são as estruturas responsáveis pela audição. Para cheirar, nós utilizamos o nosso nariz, que é a estrutura responsável pelo olfato. Para saborear, sentir o gosto dos alimentos, nós utilizamos a
língua, que é a estrutura responsável pela gustação, que também pode ser chamada de paladar. Para ver, nós utilizamos os nossos olhos, que são as estruturas, responsáveis pela visão. Para sentir, nós utilizamos a pele, que é a estrutura responsável pelo tato. Agora nós vamos relembrar sobre as deficiências sensoriais. A Prof. Gabi trouxe 2 exemplos de deficiências, a deficiência visual e a deficiência auditiva. Então, a Prof. vai iniciar com a deficiência visual. A deficiência visual é quando a pessoa não consegue enxergar. E quando essa pessoa não consegue enxergar, ela não vai conseguir caminhar da mesma forma que uma pessoa que enxerga. Ela vai precisar de alguma ferramenta, de um auxílio. Então, a Prof. trouxe para vocês uma imagem representando o piso tátil. Vocês já devem ter percebido que nas calçadas nós temos alguns pisos diferentes. Esses pisos, esses caminhos chamados piso tátil, esses caminhos auxiliam as pessoas com deficiência visual para que elas consigam caminhar e seguir este caminho, certo? Agora nós vamos para a deficiência auditiva. As pessoas que possuem deficiência auditiva, elas não conseguem ouvir. E quando a pessoa não consegue ouvir, ela também possui outras ferramentas para conseguir entender o que as pessoas falam, para que ela consiga entender uma propaganda, para que ela consiga assistir, por exemplo. E a Prof. trouxe 2 exemplos. O intérprete de Libras, que é aquela pessoa que vai utilizar a língua de sinais, que se chama Libras, para conversar com as pessoas que possuem deficiência auditiva, porque as pessoas deficientes auditivas, elas não conseguem ouvir, então elas precisam se comunicar por meio de sinais, ok? Outra ferramenta que auxilia muitas pessoas com deficiência auditiva é o Closed Caption, que é uma ferramenta que auxilia na hora que essas pessoas vão assistir um filme, assistir televisão, por exemplo. São aquelas legendas que ficam na telinha. Essas legendas vão auxiliar uma pessoa que não consegue ouvir. Então, ela consegue ler a legenda e perceber. Por exemplo, em uma cena em que está chovendo, na legenda, ela não vai apenas mostrar o que o personagem está falando. Ela vai nos mostrar o que está acontecendo. Então, em uma legenda, durante uma cena de chuva, apareceria: neste momento está chovendo, barulho de chuva, para a pessoa conseguir imaginar o que está acontecendo por meio da leitura da legenda. Agora, a Prof. vai explicar sobre os cuidados ao usar os dispositivos móveis, os celulares, os tablets, os computadores. Então, nós precisamos utilizar, mas de forma moderada, não utilizar muito esses objetos, porque eles podem nos trazer danos aos nossos 5 sentidos, danos à visão, danos ao tato, audição, gustação e olfato. Então, nós precisamos ter muito cuidado. O uso em excesso pode causar danos à visão, como a miopia. A miopia
é quando a pessoa tem uma dificuldade em enxergar objetos distantes. A Prof. Gabi usa óculos porque a Prof. Gabi tem miopia. Então, nós devemos ter um certo cuidado, não utilizar os dispositivos móveis em excesso, né? Nós precisamos dosar esse tempo. Utilizar brincadeiras, porque as brincadeiras, elas auxiliam no nosso desenvolvimento, né? De brincadeiras, jogar bola, pular corda, brincar com bonecas e não brincar o tempo todo com dispositivos móveis. Tudo tem um tempo, nós precisamos dosar esse tempo, ok, amigos? E o uso de dispositivos móveis, quando nós utilizamos com uma postura incorreta, quando nós ficamos com os celulares e nós ficamos com o pescoço inclinado para baixo, a cabeça inclinada para baixo, isso também pode causar danos à nossa coluna. Então, nós precisamos cuidar muito com a postura, como a Prof. Gabi sempre cobra em sala também, né? A postura correta. Então, nós precisamos cuidar, mas o uso de dispositivos móveis também pode trazer benefícios, que são coisas boas. Por exemplo, o uso de celulares e de tablets pode auxiliar, ajudar na nossa criatividade, no nosso raciocínio. Então, nós devemos utilizar, claro que de forma moderada, utilizar sem excesso, ok? Para também ajudar no nosso desenvolvimento com as outras brincadeiras, para entrar em contato com outras brincadeiras e não só com a tecnologia. Agora, Prof, gostaria de agradecer a atenção. Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho sobre os 5 sentidos, relembrar todo esse conteúdo e qualquer dúvida, a Prof estará à disposição, a Prof Nara também, e nós estaremos no chat. Um grande beijo, até a próxima aula!